Olá, pessoal. Vamos corrigir e comentar a questão 54 da prova de matemática do ITA, primeira fase 2020 e 2021. Seja Z pertencente ao conjunto dos números complexos. Se a representação dos números 4, Z mais 2 e Z ao quadrado no plano complexo são os vértices de um triângulo equilátero. Então, o comprimento do seu lado é igual a, alternativa A, 3, B, raiz de 10, C, raiz de 11, letra D, 2 raiz de 3 e letra E, raiz de 13. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Veja só, nós temos aqui o triângulo equilátero de lado L e temos também os números complexos 4, Z mais 2 e Z ao quadrado. Vamos definir o número complexo Z como sendo A mais BI. Parte real A, parte imaginária B vezes I. E agora a gente sabe que a distância entre cada um desses números complexos é a mesma. E como que a gente define a distância entre dois números complexos? É dado pelo módulo da diferença entre esses números complexos. Ou seja, para determinar a distância entre Z2 e 4, a gente aplica o módulo da diferença de Z2 e 4. Essa distância, como é L, é a mesma distância entre Z mais 2 e 4. Ou seja, módulo da diferença de Z mais 2 menos 4 fica Z menos 2. Que também é igual aqui a diferença entre esses dois números complexos, dada pelo L, ou seja, pelo lado do triângulo equilátero. Então, Z ao quadrado menos Z menos 2. Muito bem. E esse resultado é o próprio lado do triângulo equilátero. A questão solicita o lado. Então, antes de substituir no lugar do Z A mais BI, vai dar um trabalho muito grande, a gente pode aproveitar aqui e fatorar alguns desses números complexos, para facilitar a nossa solução. Então veja, aqui nós temos a diferença do quadrado de dois termos, Z ao quadrado menos 2 ao quadrado. Posso transformar aqui em Z mais 2, produto da soma, pela diferença desses dois termos. Se eu aplicar a distributiva, Z ao quadrado, menos 2Z mais 2Z corta, menos 4. Aqui a gente vai manter, vou colocar só o parênteses para facilitar o nosso entendimento. Agora aqui nós podemos também fatorar, né? Temos aqui uma equação do segundo grau, uma função polinomial do segundo grau, podemos igualar a zero para achar aqui as raízes, e a gente pode utilizar a soma e produto dessas raízes. A soma é menos B sobre A, soma 1. E o produto, C sobre A, menos 2. Então, dois números cuja soma é 1 e o produto menos 2. Só pode ser, por exemplo, 1 e 2, só que menos 1, para que a soma seja mais 1 e o produto seja menos 2. Agora a gente pode substituir aqui como sendo Z menos menos 1, fica Z mais 1, que multiplica Z menos 2. E esse resultado é o próprio lado do triângulo equilátero. Muito bem. Agora a gente vai utilizar uma propriedade importantíssima, que é a seguinte. Toda vez que eu tenho o produto de dois números, veja, x vezes y, e aplico o módulo desse produto, independente se esses números são positivos ou negativos, não faz diferença, eu posso separar os módulos. Então, essa é uma propriedade importante que a gente vai separar. No caso aqui, módulo de x vezes y vai ser sempre igual a módulo de x vezes módulo de y, independente se x é positivo ou negativo. Por quê? Porque se qualquer um deles for negativo, por exemplo, um positivo e o outro negativo, na hora que eu aplico o módulo, o resultado é positivo. Aqui ele já vem positivo, então o resultado vai ser sempre igual. Podemos dar valores numéricos, alternando aqui entre positivo e negativo, os dois positivos, os dois negativos. Então, essa propriedade é válida sempre.
a gente vai fazer isso. Veja, aqui tem um produto de dois números complexos dentro de um módulo. Então, eu vou separar em módulo de z mais 2 vezes o módulo de z menos 2. Aqui eu vou manter módulo de z menos 2 e a gente vai usar essa mesma propriedade para esse produto. Vamos separar, vai ficar z mais 1 módulo vezes, de novo, então separei aqui os módulos desses números complexos. E o resultado continua sendo L. Muito bem. Uma outra observação importante. Veja, esse número complexo z ao quadrado ele tem que ser diferente de 4. Porque se ele for igual a 4, esse ponto é o mesmo. E z ao quadrado também tem que ser diferente de z mais 2. Mas como aqui o que vai importar para a gente é só o z menos 2, que ele vai aparecer aqui, aqui e aqui. Então a gente sabe que esse z tem que ser diferente de 2. Por quê? Se ele for igual a 2, 2 ao quadrado é 4. Aí fica sendo o mesmo ponto. Eu não consigo formar um triângulo. Eu preciso de 3 pontos não colineares. E são pontos distintos. Z não pode ser 2, Z não pode ser menos 2, porque se ele for menos 2 ao quadrado, ele dá 4 também. E aqui o Z mais 2 tem que ser diferente de 4, ou seja, o Z tem que ser diferente aqui de 2, mas aqui também. Então eu não vou procurar todas as raízes, porque todos os valores que o Z não pode ser, porque o único que a gente vai interessar é o 2. Porque aí o que vai acontecer? Vou separar primeiramente essa equação. Concordam que se o z ele obrigatoriamente é diferente de 2, eu posso passar esse produto para lá dividindo, que ele não é zero, e aí eu posso cancelar z menos 2 em módulo com z menos 2 em módulo. A gente fica com módulo de z mais 2 igual a 1. Por que 1? Porque na divisão de z menos 2 em módulo por z menos 2 em módulo é 1. Muito bem. A gente pode também fazer a mesma coisa para essa equação aqui. Veja, nós podemos cancelar z menos 2 com z menos 2. Ou, em outras palavras, pegar esse z menos 2 e passar para cá dividindo. Então, na verdade, passando ele para cá dividindo, porque esse z, a gente já sabe que ele é diferente de 2, fica 1 é igual a módulo de z mais 1. Conclusão, notem que o módulo de z mais 2 é exatamente igual ao módulo de z mais 1, porque os dois resultados são 1. Mas agora já podemos substituir no lugar do z a mais bi. Então vamos começar pela primeira equação que a gente organizou aqui. Então vai ficar o módulo de, no lugar do z, vou colocar a mais bi mais 2 igual a 1. Eu vou unir aqui a parte real com a parte real, vai ficar a mais 2 e a parte imaginária b vezes i. Isso em módulo igual a 1. Veja, como que a gente vai organizar esse módulo? A definição de módulo vai ser a raiz quadrada de a mais 2 ao quadrado, é a parte real ao quadrado, mais a parte, que eu vou pegar aqui só o b da parte imaginária ao quadrado. Isso é igual a 1. Eu vou apagar para trazer um pouquinho para a direita, para a gente poder elevar esses dois membros ao quadrado para a gente chegar na seguinte relação, que a mais 2 ao quadrado mais b ao quadrado igual a 1. Então vamos guardar essa equação. Vamos para a outra que a gente pegou aqui de verde, né? A gente pegou que z mais 1 em módulo é igual a 1.
Aproveitaremos aqui o espaço que a gente tem, né? O que vai ser para a gente o Z? O Z eu posso substituir por A mais BI. Então vai ficar o módulo de A mais BI mais 1. Isso em módulo igual a 1. Faremos o mesmo que a gente fez aqui. Vamos separar a parte real, que é A mais 1, e a parte imaginária B vezes I em módulo. E a gente sabe que quando a gente quer o módulo de um determinado número complexo, basta tirar a raiz quadrada, extrair a raiz quadrada da parte real A mais 1 ao quadrado, mais a parte imaginária B ao quadrado. Elevando os dois membros ao quadrado, teremos... Aqui iria aparecer o módulo, mas aqui a gente já está aplicando a definição do módulo de um número complexo. Basta a gente aplicar a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais o B, que faz parte da parte imaginária, ao quadrado. Então aqui eu posso cancelar essa raiz, já sabendo que esse número ele é positivo. Então, se aplicar mais o módulo, porque aqui A ao quadrado é positivo, por exemplo, A mais 1 ao quadrado é positivo e B ao quadrado é positivo. A mesma coisa aqui. A gente cancelou essa raiz porque nós sabemos que A mais 2 ao quadrado é positivo e B ao quadrado também é positivo. Então, elevando os dois membros ao quadrado, ficaremos com A mais 1 ao quadrado mais B ao quadrado igual a 1. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essas duas equações e vamos trabalhar com ela, para encontrar os valores de A e de B. É uma questão que realmente tem um trabalho aí algébrico, mas agora a gente já está praticamente finalizando, que a gente vai ter que encontrar o A e o B para substituir aqui e encontrar o número complexo e buscar uma dessas relações para encontrar o L. Ok? Então dê um print aí nessa primeira parte, já temos os dois valores aí, as duas equações para a gente trabalhar agora. Muito bem. Então, já sabemos que A mais 2 ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 1 da primeira equação e A mais 1 ao quadrado mais B ao quadrado também igual a 1. Aqui estamos com a relação que a gente desenvolveu anteriormente. Aqui a gente pode fazer a seguinte situação. B ao quadrado, 1 e 1. Significa que eu posso igualar A mais 2 ao quadrado com A mais 1 ao quadrado. Faremos isso. Então, A mais 2 ao quadrado será igual a A mais 1 ao quadrado. Então, vamos desenvolver esse produto notável. Quadrado do primeiro, A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4A, mais o quadrado do segundo, 4. E o segundo membro, quadrado do primeiro, A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos cancelar aqui o A ao quadrado. Vamos transferir 2A para o primeiro membro. 4A menos 2A fica 2 vezes A. Passo 4 para lá, fica menos 3. Portanto, o valor de A é passar o 2 dividindo, fica menos 3 meios. Então, já encontramos o valor de A. Agora, para encontrar o valor de B, a gente pode substituir ou na primeira equação ou na segunda. Vamos substituir na segunda. Então, teremos que o A é menos 3 meios mais 1. No lugar do 1, eu posso colocar 2 sobre 2, só para a gente não precisar tirar o mínimo depois, que o número 1 é 2 sobre 2. A ao quadrado mais B ao quadrado igual a 1. Note que aqui eu vou ter menos 1 meio ao quadrado, 1 quarto, mais B ao quadrado igual a 1. Veja, B ao quadrado é igual a 1 menos 1 quarto. O número 1 também vou fazer como sendo 4 quartos. É o número 1 menos 1 quarto. Agora, muito cuidado. O B pode aparecer com dois valores reais, ou seja,
B igual a mais ou menos a raiz quadrada de, aqui temos o resultado 3/4. Então, B é mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Então, já temos o valor de A, já temos o valor de B. Significa que o Z, ele é dado por A menos 3/2, mais ou menos raiz de 3 sobre 2 vezes I. Esse, portanto, é o número complexo que a gente definiu por A mais BI. Para finalizar, a gente vai ter que escolher agora uma dessas equações para achar o L. Como aqui tem produto, aqui tem um produto, vamos pensar em substituir nessa última. Então, Z em módulo, como a gente já sabe o valor de Z, menos 3/2, mais ou menos raiz de 3 sobre 2 vezes I, menos 2 em módulo, é o L. Vamos unir aqui a parte real com a parte real. Veja só, o menos 2 nós podemos pensar em menos 4 sobre 2. Por quê? Porque a gente tem aqui menos 3/2, menos 4/2. Vai dar menos 7/2, mais ou menos raiz de 3 sobre 2 vezes I, igual a L. A gente pode fazer o mesmo que a gente fez anteriormente. Quando a gente tem o módulo de um número complexo, ele é dado pela raiz quadrada da parte real, menos 7/2 ao quadrado, mais, agora pegaremos o raiz de 3 sobre 2. Tanto faz pegar mais ou menos. Por quê? Porque na hora que for elevar ao quadrado, o resultado vai ser sempre positivo. E aí, o valor de L vai ser raiz quadrada de negativo, menos 7/2, elevado ao quadrado, vai dar positivo 49 quartos. Note que aqui agora vai ficar positivo, independente se o B for mais raiz de 3 sobre 2 ou menos raiz de 3 sobre 2, quando ela eleva ao quadrado, vai dar raiz de 3 ao quadrado 3 e 2 ao quadrado 4. L será igual a raiz quadrada de 52 quartos. Ou seja, L vai ser raiz de, se for dividir por 2, vai dar 26 sobre 2, ou seja, raiz de 13. Portanto, esse será o nosso resultado final para a questão. O valor do lado do triângulo equilátero, obedecido a todas as condições do problema, é raiz de 13. Marcaremos, portanto, a alternativa E de escola. Ok? Com isso a gente finaliza a questão 54. No nosso próximo encontro faremos a última questão 55 da prova do ITA, primeira fase 2020-2021. Um forte abraço a todos.